Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre a educação da mediunidade e as minhas experiências. Neste momento, eu convido você a assistir os outros vídeos dessa mesma playlist e que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos falar sobre o apoio dos bons espíritos. Lembrando que todos nós temos o nosso espírito amigo, o nosso guia protetor, o nosso anjo da guarda ou o que quer que você venha chamar, é um espírito amigo. Então, ele faz parte desses bons espíritos que nos guia, que nos ajuda, que nos assiste, que nos incentiva a fazer o bem, a evoluir, a melhorar e a fazer o bem ao próximo na Terra. Apoio dos bons espíritos. Só lembrando que nós estamos estudando a obra Psicofonia de Robson Trovão. André Luiz, no trecho em destaque, as condições para assistência efetiva dos espíritos de mais elevada hierarquia, devotamento, bom ânimo, mente serena, vida sadia e reta. Então, veja bem, ele nos incentiva de imediato ao devotamento, ao bom ânimo, à mente serena, à vida sadia e reta. Seu comportamento, sua atitude. Isso tudo vai causar algo de bom ou ruim para a sua mente atrair os benfeitores espirituais para te ajudar. Então, tudo parte do princípio que você é responsável por todas as suas atitudes e seu comportamento. E em se tratando de mediunidade, o médium, ele é responsável por todas as comunicações que ele transmite. Continuando, ele diz: todo grupo mediúnico sério, obviamente, conta com a presença dos bons espíritos. Todo grupo mediúnico sério, tá, gente? Ele conta com a presença dos bons espíritos, que estimulam os encarnados à melhoria pessoal e ao desenvolvimento das atividades a que se propõe com segurança. E quais são, essas benfeitorias que eles fazem nos grupos espíritas e nos incentiva à segurança? Nos incentiva a dar passividade no local adequado, a transmitir a mensagem, com segurança, com equilíbrio, com responsabilidade. Porque a equipe espiritual daquele grupo, daquele local que você pertence, ela vai estar sempre ali ao seu lado, te ajudando, te auxiliando. No entanto, somente o tempo, a dedicação desinteressada e o esforço na vivência evangélica conferem credencial à equipe para a aproximação das almas superiores e, com elas, poderem atender aos complexos dramas da humanidade. E quais são esses complexos dramas da humanidade? As obsessões, os espíritos sofredores que são levados para os grupos de atendimento fraterno, de atendimento mediúnico, de atendimento aos hospitais de refazimento que você vai encaminhar ali por meio da sua sintonia preparado. Então, tudo isso está envolvendo todo esse processo. Por meio de exercícios repetitivos de atenção e concentração, quando o médium psicofônico ou psicógrafo entremeia seus pensamentos com os dos desencarnados e aos poucos vai diferenciando-os, dando com isso qualidade e segurança à tarefa. Então, veja bem, o médium psicofônico, o médium psicógrafo, o que acontece com ele para que ele possa educar a mediunidade de forma adequada, com responsabilidade, junto com uma equipe espiritual? O exercício diário. Ele precisa exercitar aquilo. Lá no grupo mediúnico, ele exercita a psicofonia. A psicografia ele pode exercitar lá, mas ele pode exercitar em casa também. Buscando estabelecer um horário com a sua equipe, com seu mentor espiritual, ali você vai estar bem orientado, da mesma forma como se você estivesse numa casa espírita. Isso aconteceu comigo. Eu, uma vez por semana, participava do grupo de educação da mediunidade. Lá nós estudávamos uma obra, igual essa que nós estamos estudando aqui. Não era bem essa obra. Digamos que estamos estudando aqui uma obra numa casa espírita uma vez por semana. Esse vídeo
vai acontecer, né? Tipo, uma vez por semana você vai receber esse vídeo e você vai estudar a obra comigo. E após o estudo da obra, você vai exercitar. Você vai pegar lápis e papel, vai pegar uma folha, né? Um papel, um lápis e vai escrever uma mensagem que o Espírito Amigo vai ditar para você. Você está em exercício. E tudo que você vai escrever, você vai avaliar. Você vai observar o teor do conteúdo que você escreveu. Então, à medida que você vai estudando, à medida que você vai aperfeiçoando, você vai compreendendo o teor daquela mensagem que o Espírito Amigo ditou para você. Às vezes você pode não confiar no seu trabalho. Tem um amigo que possa te ajudar, um amigo do grupo, né? Ou até mesmo amigo de outra casa espírita. Peça a ele para analisar, olha, eu escrevi essa mensagem, o Espírito Amigo. Ele até assinou aqui, ó, João, irmão João. Eu não sei quem é esse irmão João. Aí eu vou atrás desse irmão João, vou querer revistar, de virar de cabeça para baixo para saber quem é esse João. Não precisa disso. Às vezes o espírito, para não chamar tanta atenção, ele coloca lá um espírito amigo, um amigo espiritual. Pode até ser um espírito conhecido, daqueles que você estudou o livro dele. Mas ele vai perceber que você vai ficar curioso demais, entendeu? Ou vai até ficar envaidecido. Aí ele coloca lá um espírito amigo, certo? Continuando, ele diz: e aos poucos vai diferenciando-os, dando isso qualidade e segurança à tarefa. Você vai, né, criando aquela educação, vai ficando disciplinado, né, e entendendo o que está fazendo e o que está acontecendo com você. Nesse período, o médium conta com a presença de entidades menos evoluídas, porque nós, quando começamos a nossa tarefa, o que vem para a nossa sintonia são espíritos sofredores, espíritos que ainda estão passando por um processo evolutivo ainda muito demorado, porque nós, quando começamos o nosso trabalho mediúnico, não temos ainda esse merecimento de receber na nossa sintonia o Dr. Bezerra de Menezes. E aí tem pessoas que se decepcionam. Ai, meu mentor não me diz o meu nome. Eu queria tanto que ele me falasse o nome dele. Todo mundo sabe o nome do seu mentor e eu mesmo não sei. Eu passei 10 anos trabalhando na casa espírita. O espírito amigo nunca me falou quem era o nome dele. E eu nunca perguntei. Por quê? Porque à medida que eu ia estudando, eu ia compreendendo, eu ia aperfeiçoando meus conhecimentos e percebia que tanto fazia ter o nome como não ter, era a mesma coisa para mim. Não tinha nenhuma diferença. Por quê? Eu ia escrever do mesmo jeito. Eu ia transmitir a mensagem do mesmo jeito. E não ia fazer diferença se fosse do Pedro, do João, da Maria. Ia ser transmitido da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma disciplina. Entendeu? Os dirigentes espirituais do trabalho de elevada condição evitam ser identificados nesta fase, aguardando que, com o tempo, o grupo demonstre dedicação e responsabilidade necessárias às atividades de vulto. Viu aí? Eu acabei de fazer esse comentário aqui, que estava no livro, mas eu ainda ia ler, tá vendo aí? Então, veja bem, eu conheci uma médium. E tem médios também, tá, gente? Principalmente na Umbanda, que já traz consigo o nome dos seus guias espirituais. Isso acontece. Aconteceu com Chico Xavier. Quando ele tinha 5 anos de idade, quem apresentou para ele? A mãe dele. E depois, Emmanuel. Porque ele já tinha esse compromisso firmado. Às vezes, você até tem um compromisso. Mas, às vezes, se o espírito amigo falar o nome e disser que você tem um compromisso, talvez você não siga adiante. Entendeu? Você não siga em frente com o propósito de trabalhar. Por quê? Porque você, não, mas eu não queria, não era esse benfeitor, eu queria era o outro, né? E aí tem pessoa que diz, olha, o fulano é meu mentor. Não, gente, não é o meu mentor, meu orientador espiritual. Por quê? O seu orientador espiritual, ele também trabalha pelo planeta Terra em várias casas espíritas. E esse orientador espiritual, ele é um irmão bondoso. Ele te auxilia nos momentos que você precisa. Ele busca, né,
o combustível, digamos assim, literário, para indicar qual a obra que você vai estudar e que você está precisando. Ele te leva para as escolas de refazimento lá no plano espiritual para você estudar também, para você se reencontrar mediunicamente, espiritualmente, com os seus familiares, com os amigos e com aquelas pessoas que serão trazidas para a sua sintonia para trabalhar aqui na Terra. Continuando, ele diz: o médium que inicia seu aprendizado deve buscar de imediato o equilíbrio pessoal. Veja bem. Evitando assim que suas forças mediúnicas sejam solapadas por obsessores oportunistas. Eu me recordo, eu vou fazer um comentário sobre esse parágrafo, por quê? Porque eu passei, né, por essa mesma dificuldade. Eu trabalhei no Sanatório Espírita de Brasília, que já não mais existe. Ele foi destituído, foi desapropriado lá o local para passar uma avenida, né, que liga um bairro ao outro aqui no Distrito Federal. E eu me recordo que na entrada assim do sanatório, né, de um lado tinha bastante salas, assim, que era sala de tratamento. Tinha uma casa, assim, do lado, uma casinha pequena, que era de um senhor que morava lá, com a sua esposa, que ele era médium, ela também, e ele fazia um tratamento mediúnico. Aí tinha umas outras salas enormes, com aquelas mesas enormes, sabe? E eram muitas pessoas que trabalhavam lá. Então, o sanatório, para mim, foi uma escola importantíssima. Por que foi importante para mim? Porque lá nós recebíamos muitas pessoas com um desequilíbrio mediúnico total, quase que à beira da loucura. Então, nós estávamos na mesa, orando, lendo o Evangelho, e quando terminava a parte teórica para iniciar a parte prática, que era um grupo, né, de equilíbrio mediúnico, de educação mediúnica, de repente você escutava aquelas batidas enormes na mesa que você assustava. Por quê? Eram esses espíritos que não queriam que aquelas pessoas estivessem ali. Por quê? Porque eram presa fácil para eles fora dali. E essas pessoas nos davam muito trabalho para voltar ao normal. Porque eles não tinham o domínio do seu corpo, não tinham o domínio da sua mente. E nós ajudávamos com prece, ajudávamos no esclarecimento, porque eram espíritos altamente endurecidos e que tinham uma cobrança profunda com aquele irmão que estava ali. Então, meus irmãos, esse equilíbrio mediúnico, eu sempre falo, numa das obras de Dr. Inácio Ferreira, ele fala que o médium em desequilíbrio é considerado uma locomotiva fora dos trilhos. E essa locomotiva, gente, não é diferente, não. Não é diferente. Imagina, quando um trem descarrilha no trilho, é um prejuízo enorme. Da mesma maneira acontece com o médium. Por quê? Porque o médium fica envergonhado das coisas que acontecem, porque muitas vezes ele toma a sintonia total do médium e ele não se lembra do que aconteceu. Porque nós sabemos que hoje 95% dos médiuns são conscientes. Os inconscientes são a minoria. Ainda assim, inconscientes, eles sabem do que fazem. Segundo Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, tá lá. O médium não é um robô. Ele fala claramente sobre isso. Mas nós não vamos entrar nisso agora. Vamos continuar aqui a nossa lição. Obsessões que se instalam em médiuns novatos podem evoluir de simples incômodo, perfeitamente solucionável pela mudança de sintonia, para a fascinação que anula totalmente o progresso do médium. Então, começa devagarzinho. Aí você chega, conversa com o médium, olha, vamos fazer um tratamento, vamos participar
aqui da agrofluidificada, venha assistir palestra no salão, porque você está precisando se equilibrar. E qual é o sintoma que você de imediato percebe no médium que ele está em desequilíbrio? O choro. De imediato o médium chora sem sentir. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque ali está junto o melindre, o orgulho, a vaidade, está tudo ali. E uma vez ou outra ele não aceita fazer tratamento. Gente, eu, Nancy, o pessoal dizia que eu estava obsidiada, mas a obsidiada era porque eu fazia o trabalho bem feito, né? E eles falavam, olha, você precisa fazer um tratamento. Tudo bem, eu ia lá para o salão, assistia a palestra, mas eu assistia a palestra porque eu gostava de assistir. E se o espírito mal tivesse realmente comigo, ele não me deixava assistir palestra. Eu não ia gostar do dirigente, eu não ia gostar do palestrante. Aquela palestra para mim ia estar ruim, né? Entendeu? Aquela palestra que estava lá, coisa mais linda do mundo. O cara passou a semana toda preparando uma palestra linda para aquele dia. E eu assisti 10 minutos e digo, não gostei do palestrante, não gostei da palestra. Por quê? Porque eu estou assediada por um espírito que não quer que eu assista. É isso. Esta é a impressão que a gente tem de imediato dessas criaturas que não aceitam, entendeu? Vamos lá. Após a fase de adestramento, ou seja, desse equilíbrio mediúnico, essa fase do treino, né? Você está treinando, ele é mediúnico. Eu vou escrever, eu vou psicografar, então vamos escrever bastante. Pega tudo que é folha, papel, não tenha, né? Não tenha regra, não tem uma regra assim para você. Quantas folhas você vai escrever? Não, pega bastante. Rascunho, de um lado tá escrito, pega aqueles lugares que tem muito papel que joga fora para você exercitar. Pega, escreve só de um lado, né? A gente escrevia lá na casa espírita, era assim, era tudo com rascunho. A gente não levava folha nova, né? Após a fase de adestramento, o período intermédio é mais ou menos longo, podendo avançar por mais de uma década. Nessa etapa, o médium e toda a equipe, mais aprimorada, sem as dúvidas iniciais, sem ansiedades por práticas exteriores, seguros no estudo, recebem a oportunidade de socorrer os sofredores dos dois planos da vida. É nesse período que se manifestam no grupo os suicidas, os licântropos, os obsessores vingativos e tantos outros conforme a aptidão do grupo. Então, o médium já está pronto para exercitar a mediunidade psicofonia. Ele já está apto a receber na sua sintonia um espírito. Mas ele não vai receber Dr. Bezerra de Menezes. E pode até receber, né? Se for necessário no grupo, eles virão sim. Eu vou receber aqui um suicida. E aquele médium que tem a mediunidade de efeitos físicos, a depender da forma que o irmão desencarnou, se foi com uma corda no pescoço, se foi por envenenamento, se foi medicamentosa, se foi uma overdose. O médium que possui a mediunidade de efeitos físicos, que é psicofônico, ele vai passar, às vezes, semanas sentindo uma dor no pescoço. Por quê? Porque tem médiums que, ao dar passividade para um espírito suicida, ele passa semanas sentindo aquela dor imensa, profunda no pescoço, da forma que o espírito desencarnou. E a maioria dos médios videntes são médios psicofônicos. Porém, eles não aceitam. Por que eles não aceitam? Porque o médio vidente, ele visualiza a forma que o espírito desencarnou. Ele visualiza o local que ele está, resgatando aquele espírito para dar passividade. Ou para transmitir, né, um esclarecimento oportuno para que ele possa se redimir daquele lugar, para que ele venha. E o médio vidente, ele visualiza tudo. Ele visualiza aquele poço, muitas vezes lamacento, ele vê tirando aquele espírito de lá. Ele visualiza ele tomando banho.
Ele visualiza a espiritualidade esclarecendo ele. E é por esse motivo também que os médios videntes que são psicofônicos não assumem a sua mediunidade de psicofonia. Ele diz que não é. Eu já vi vários assim. Eu já ajudei muitos a darem passividade quando falavam que não era médio psicofônico. Por esse motivo. Só que você precisa saber ajudar. Você precisa saber auxiliar esses médiums. E como eu faço isso, Nancy? Adquirindo conhecimento. Porque no momento que você está ajudando o médium psicofônico a trazer essa entidade para resgatar do Vale da Sombra para a luz, você precisa estar conectada com seu mentor espiritual, com os benfeitores, porque eles vão guiando você, junto com o médium vidente e psicofônico, para transmitir o que está acontecendo. É um processo lento e poucas pessoas sabem fazer isso, tá, gente? Neste intervalo, também como forma de estímulo, manifestam-se espíritos amigos, os familiares, o mentor do grupo, demonstrando que está havendo sintonia mais aprimorada com o astral elevado. Veja bem, no momento que vocês estão ali, já preparados, prontos para dar passividade para o trabalho prático, o mentor do grupo se manifesta, às vezes um pai, um irmão, um avô. Por quê? Se você estiver em desequilíbrio e o seu pai se manifestar através de você, você não vai dar passividade, você vai chorar. Você vai se emocionar e não vai transmitir o recado. Entendeu? É isso. Contudo, nessa mesma etapa de trabalho, a equipe passa a ser observada por líderes de falanges obsessoras. Sabe aquele espírito? Eu vou infiltrar naquele grupo. Eu vou plantar lá a semente da discórdia, o julgamento. Eu vou falar que aquela pessoa que está dando passividade está se fazendo de uma incorporação que ele não está incorporado. Ele está transmitindo um recado do espírito X e eu não vi ele com espírito nenhum. Entendeu? Você começa a desconfiar do outro, a julgar o outro. E isso daí está plantando a semente da discórdia justamente pelo espírito maligno, pelo espírito obsessor, pelo espírito que não quer a evolução daquela casa, não quer a evolução daquele grupo ou não quer a evolução daquelas pessoas que estão inseridas naquele grupo. A terceira fase é a de maturidade do grupo mediúnico. Veja bem quanta etapa a gente vai passando, tá? Que se atinge após 15 a 20 anos de atividade ininterruptas e acentuada dedicação ao autoaperfeiçoamento dos componentes. Isso se deduz da comparação feita por Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia. Em seu capítulo 14, na visão do grande mentor, a preparação do médium para o atendimento aos dramas humanos demanda o mesmo tempo de formação acadêmica para a assunção das responsabilidades profissionais. Segundo ele, o socorro à alma sofredora é tão importante quanto as exigências dos variados ramos do saber. Eu vou anotar aqui porque eu tenho esse livro, tá, gente? Pensamento de Emmanuel, Mediunidade e Sintonia com Emmanuel, tá, gente? Então, eu vou anotar aqui para me procurar depois desse capítulo 14, para mim trazer ele aqui para vocês, certo? Mas continuando aqui, nós vamos lembrar, gente, um grupo mediúnico, ele dura anos para criar uma afinidade fluídica perfeita com todos os integrantes. Dura muito tempo. Mas para isso tem que haver uma evolução ali entre o estudo, a prática, a elevação espiritual de cada participante. O dirigente tem que ser mais acessível às pessoas participantes daquele ambiente. Porque se ele não for acessível, não vai evoluir, nada vai para frente. Vai ficar sendo um grupo transitório. Você vai para aquele grupo, fica 3, 4 meses, não gosta, vai para outro. Já tem grupos que são fechados. Quando eles fecham 20 pessoas, eles não deixam mais ninguém entrar. Só tem vaga se alguma pessoa daquela desistir.
Se algum irmão desistir, mesmo assim desistindo, eles não substituem. Por quê? Porque aquele irmão que pode, muitas vezes, ser inserido naquele grupo, no lugar daquele que deixou, pode levar esta sementinha da discórdia e desfazer todo o trabalho que foi realizado durante anos. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Não deixe de assistir a nossa playlist sobre a educação da mediunidade, importantíssima para todos que são médiuns. Busque o aperfeiçoamento espiritual. Busque aperfeiçoar o seu trabalho, né? O seu arquivo mental. Busque obras que contribuem para o seu aperfeiçoamento nas suas comunicações, nos momentos que você estiver assistindo essas entidades por meio da sua sintonia. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E fiquem na paz do Mestre Jesus.